Amores, agora tá gravando aqui a parte 2 do vídeo. A parte 2 ficou aquela parte de expressão algébrica, que a gente vai colocar, transformar as palavras do português, né, uma frase em português para a linguagem matemática, linguagem algébrica, colocando as letras. E eu pedi para, no exercício 6, o número desconhecido ser representado pela letra X, tá? Fica atento sempre se o enunciado pede uma letra específica. Nem sempre a gente usa X. A gente usa X quando a gente quer, quando o enunciado não dá um valor. Então, a gente pode usar X para esse número. Ou se o enunciado pede X. Agora, se ele pedir outra letra, eu preciso usar a letra que ele pede. Então, sempre fiquem atentos a isso, tá bom? Quietinha, Clara? Bom, letra A. O dobro de um número. Esse número desconhecido, então, é X. O dobro de X seria 2 vezes o X. Quem pôs 2x também tá certo, porque eu não preciso pôr pontinho de vezes para mostrar que é uma multiplicação, porque entre um número e uma letra eu sempre tenho um vezes. Quem pôs x vezes 2, eu sei que tem gente que também gosta de colocar o dobro depois. Quem pôs x vezes 2 também tá certo, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então a prova vai deixar 2 vezes x, mas as variações 2x e x vezes 2 também estão certas, ok? O triplo de um número é o triplo. Plo vem de múltiplo. Então, seria 3 vezes esse número x. Também, igual a letra A, vocês poderiam ter colocado 3x, sem o pontinho, ou x vezes 3. Daria na mesma, ok? Na letra C, amores, ele pede a metade de um número. Pensa, eu não sei o que é metade, é só você pensar qual operação ela indica. A metade de uma laranja, eu vou pegar uma laranja e vou dividir ela em 2. Então, a metade de um número x, eu falei para vocês que eu gosto de usar a divisão como a barrinha da fração, né? Então, eu gosto escrito dessa maneira. Mas é só preferência, tá? Se você, por um acaso, escreveu x dividido por 2 dessa maneira, também tá certo. Eu só avisei vocês em sala de aula, eu vou avisar novamente aqui. Quando eu pego a metade de uma coisa, por exemplo, eu vou pôr um exemplo aqui no canto, tá bom? A metade da soma de x com 2. Então, eu vou pegar x, somar com 2. Vou pegar tudo isso e dividir na metade. Se for fração, fica mais simples. Se você for fazer com 2 pontinhos, você tem que pegar o x mais 2. Somar eles primeiro. O que indica que eu vou fazer essa soma primeiro? Parênteses. E colocar dividido por 2, tá? Porque se por acaso a gente não colocar o parênteses, esse dividido por 2 vai estar só no 2. A terça parte de um número, letra D, é o número partido em 3. O número dividido em 3. Ou ele dividido por 3 na forma dos 2 pontinhos também vale, tá? Aceito ambos. 3 quintos de um número. Essa aqui pegou bastante gente. Gente, essa barrinha aqui é só porque acho que era o meu... Eu tirei um print, era o meu mouse na hora, tá? Essa não faz parte aqui do exercício. Aqui, 3 quintos de um número. Eu vi várias resoluções e todas elas estão certas. Teve gente que colocou assim, ó. 3 quintos de x. Só que a Proje disse para vocês, na matemática o d vira vezes. Então, isso seria 3 quintos vezes o nosso x, tá? Ou teve gente que também colocou 3x sobre 5. Ó, o 3 quintos de x seria o triplo de x dividido por 5, 3x sobre 5. Ambas certas também, tá? O 3 fica em cima e o 5 fica embaixo. Na fração, o 3 é o numerador e o 5 é o denominador. E aí, quando eu falo de um número x, esse número está sempre no meu de cima, tá? Bom, letra F. A diferença, ó, então já pensa, a diferença é menos, já vem aqui, tá com menos. O menos é entre duas coisas, então a diferença é entre quem? Um número, então quem é esse número? X. E, então o E me dá o próximo termo da diferença. E sua terça parte. A terça parte de quem?
do x. Então, o x partido em 3, ou x dividido por 3, tá? Por que ele fala nessa ordem? Porque é menos. Lembra que eu disse para vocês? O menos a ordem importa. Então, eu não posso pôr na ordem que eu quiser. Eu preciso pôr na ordem que o enunciado me pede a diferença. Ok? Letra G. A soma é mais. Taca no mais aqui já. Do dobro de um número, se esse número é x, é o dobro de x, com a sua metade. Gente, a metade é do número, não do dobro, tá? Então, a metade com a sua metade é a metade do x. X dividido por 2. Só um minutinho que eu vou pausar aqui um segundinho. Só um minutinho. Bom, vamos lá. E a última das 6. A soma de 3 números consecutivos. Gente, você usando x, esse número, é que aqui ele não fala soma de um número com seus consecutivos. Então, você pode colocar, por exemplo, eu vi que teve gente que pôs x. Opa, é soma, né? Então, é ele. Somado com x mais 1. Precisa do parênteses? Não, a pessoa tá pondo parênteses para vocês verem os consecutivos, tá? E somado com o x mais 2. Então, é a soma dos 3. Eu vi que teve gente que pôs também esse, por exemplo, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. E somou os 3. Também temos 3 números consecutivos, tá? Eu não falei que o primeiro deles estava sendo a soma de um número com seus 2 consecutivos, senão esse número seria o x. Mas a gente pode usar. O melhor jeito, o jeito mais fácil, mais curto, é o primeiro. O x, o próximo dele, que é o x mais 1, e o próximo, que é o x mais 2. Mas se você usasse essa ou qualquer variação, eu também aceitaria, tá bom? A 7. A soma, então, soma mais de quem que eu vou somar? O dobro de um número x, ou quem que é o dobro de x? 2x, ou 2 vezes x. Somado com quem? Com 10. 10 aqui. A B, um monte de gente enroscou, hein, gente? Quociente é uma divisão, tá? Quociente, razão, são todas coisas que remetem à divisão. Então, quando ele fala o quociente do número x pelo triplo do y, nada mais é do que a divisão de x pelo triplo de y. Então, eu vou pegar o x e vou dividir pelo triplo do y. Eu vi que teve gente que pôs assim, ó, x dividido por 3y. Também tá certo, porque aqui é um termo só, então eu poderia usar 2 pontinhos sem precisar do parênteses. Ok? Letra C. A diferença menos, põe menos. Entre quem? O quadrado do número A. Opa, faltou acento aqui. Quadrado de A, quem é? A elevado a 2. A ao quadrado. E, então, ele vai me dar o outro termo da diferença? O cubo do B. B ao cubo. Ao cubo é elevado a 3. Presta atenção, gente, que o com, o e, eles separam os termos, tá? De quem e quem eu vou fazer a diferença. Letra D. O número x multiplicado. Então, ó, x multiplicado por quê? Pela diferença de A e B. Opa, então quem vai ter que multiplicar o x é uma diferença. O x vai ter que multiplicar uma diferença. Então, ele vai ter que multiplicar toda uma continha de menos, ó. Vou deixar entre parênteses a minha diferença entre quem? A e B. Não é A e B. A diferença de A e B multiplicando o x, ou x multiplicando essa diferença. Tá? Então, eu não posso esquecer do parênteses aqui, porque senão meu x só vai estar multiplicando A e não a diferença. O dobro do número P, 2P, ou 2 vezes P, ou P vezes 2, aumentado, gente, aumentado é aumentar, é mais, é colocar, somar. Aumentado de quem? Do quadrado do número M. Então, do M ao quadrado. Letra F. A diferença é menos. Põe um menos ali demais. Já. Entre o
cubo do número A, então pego o A e coloco ao cubo, e o cubo do número B, pego o B e coloco ao cubo. Ok? Bom, amores, além dessas, Pro resolveu? Deixa eu pegar aqui, peraí, enquanto eu vou pegar uns valorezinhos aqui. Cadê? Aqui. Eu vou pegar alguns enunciados Rapidex e vou colar aqui para fazer com vocês. Peguei uns extras, tá? Porque o pessoal ficou enroscado um pouquinho. Então a Pro resolveu pegar mais uns valores para eu fazer com vocês, principalmente para trabalhar a questão da vírgula, tá? Uns valorezinhos extras para a gente trabalhar a ideia de vírgula quando tem, quando não tem. Só mais 5 segundinhos que eu tô colocando todos eles aqui. E o último, ó, peguei mais 5. 5? Mais 6. Exercicinhos que eu vou fazer com vocês aqui agora. Tá? Deixa eu aumentar a tela de novo e vamos lá. Bom, de novo, vamos chamar esse número aqui. Se ele não der um número, eu vou chamar de x, tá? O dobro de um número, vírgula. Lembra o que a Pro falou quando tem vírgula? A gente passa uma barrinha, porque a vírgula para com a minha ideia. Então, o dobro de um número. Eu paro aquele raciocínio, o dobro do x. Aí a vírgula tá aqui, né? Adicionado de 10. Eu vou lá e adiciono 10 e somo 10. Ok? Já na segunda, é o triplo de um número mais 3. Tem vírgula? Não tem. Qual foi a dica que a Pro deu em aula? O triplo de quem? Um número mais 3. Sem vírgula, você circula ele. E você vai pensar nesse pedacinho primeiro. Um número mais 3. Então, vai ser o x mais 3. O que eu quero dele? O triplo. Então, eu pego todo ele e triplico. O que é triplicar? Vezes 3. Você pode pôr um 3 vezes no começo ou um vezes 3 lá no final, daria na mesma. Tá? Olha a diferença das duas. A de cima, vou apagar aqui, ó. Tem vírgula. Ou seja, a minha vírgula, que tá aqui, ela separa a minha ideia. Então, eu faço tudo que tem antes, o dobro de um número, coloco ele lá. Aí a vírgula me dá uma pausa e depois eu continuo. Adicionado de 10, mais 10. Quando não tem vírgula, eu vou colocar tudo de uma vez. Então, o triplo de um número mais 3. Então, eu pego esse número mais 3 e triplico isso. Por isso que eu preciso pôr parênteses. Normalmente, quando não tem vírgula, a gente precisa pôr o parênteses, tá? É só interpretar direitinho. Se for tiver o triplo de uma soma, de uma subtração, vai ter que ter um parênteses aí, tá bom? Agora aqui, ó. Terceiro. O dobro do quadrado de um número. É o dobro de uma coisa só. Do quadrado de um número. Então, eu vou pegar o dobro 2 vezes o quadrado de um número. X ao quadrado. Precisa pôr parênteses? Não precisa, porque esse x ao quadrado é uma coisa só. Agora, se fosse o dobro de uma soma, o dobro de uma subtração, aí eu precisaria de parênteses, tá? Ah, mas eu coloquei. Não tá errado. Parênteses a mais, esse um a mais, que não era necessário. Ok? A quarta aqui. A diferença entre os quadrados de dois números A e B. Gente, olha só, quadrados. Tá no plural, então eu sei que vai ser o quadrado de cada um deles separado. Então, é uma diferença entre os quadrados de dois números A e B. Então, é o quadrado do A menos o quadrado do B. Ó, a diferença entre dois quadrados. E a última,
o quadrado da diferença. Então, agora o quadrado é de quem? De toda a diferença. Tá vendo? O quadrado tá no singular, é um quadrado só. Então, eu vou pegar essa diferença de A e B, toda ela entre parênteses, e vou colocar ela ao quadrado. Porque agora eu tenho um quadrado singular. Quer dizer que eu vou ter um expoentezinho ao quadrado só. Ok? Gente, eu espero que tenha ajudado. Dei mais uns extrinhas aqui para vocês. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, deixa lá no Classroom, que é pro Tá de Olho, tá bom? Beijinho, estudem bastante. Se precisar de qualquer coisa, pode contar com a Pro. Me procura antes da prova começar, não na hora, tá bom? Beijinho. Oi, mamãe. Vou encerrar aqui. Tchau, gente.